Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre blocos econômicos e organismos internacionais. A princípio você precisa relacionar, que estamos exatamente no mundo multipolar, onde essa ordem multipolar ela vai surgir exatamente após a Guerra Fria. Não esqueça, querido estudante, que após o fim da ordem bipolar, portanto da Guerra Fria, e a decadência do socialismo representado pelo fim da União Soviética e o surgimento da terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, nós vamos ter o surgimento e, claro, o fortalecimento da ordem multipolar. Dentre os fatores principais responsáveis pelo surgimento da ordem multipolar, nós temos primeiro a queda do Muro de Berlim, que enfraqueceu a partir da década de 1989 a União Soviética e, consequentemente, o fim da União Soviética em 1991. Essa desintegração da União Soviética fez com que, na verdade, você tivesse a vitória dos Estados Unidos, garantindo assim a expansão do capitalismo conhecido como globalização. É neste sentido, querido estudante, que você precisa entender que dentro dessa ordem multipolar nós vamos ter inúmeras características que vão contribuir para o surgimento dos blocos econômicos. Não esqueça que a partir da ordem multipolar nós vamos ter a globalização, que nada mais é que a expansão do sistema capitalista, a existência de vários polos de poder, portanto uma multipolaridade, intensas circulações, portanto intensos fluxos, principalmente de pessoas, serviços, capitais e informações. Nós vamos ter um intenso avanço tecnológico representado exatamente pela mecanização, robotização, automação e o surgimento de novas fontes de energia, assim como nós vamos ter a necessidade da deseconomia de escala. Para quem não recorda, a deseconomia de escala é quando você pega uma empresa matriz e a partir dela você cria outras empresas, que nós vamos chamar de filiais. Ou você pega essa empresa, desinstala de um local A e instala em outro local em virtude de vantagens locacionais, como incentivos fiscais, mão de obra barata, fontes de energia, infraestrutura e mercado consumidor. Além disso, uma das características da ordem multipolar é justamente a adoção do neoliberalismo, que tem por objetivo máximo, acima de tudo, garantir a abertura econômica, estimular o comércio mundial e garantir o processo de privatização. É nesse contexto, querido estudante, que nós vamos ter exatamente a formação das associações econômicas, ou seja, dos blocos econômicos, que tem o objetivo principal de expandir as multinacionais. Ainda nesse contexto da ordem multipolar, nós precisamos entender que atualmente nós temos dois tipos de regionalização. Nós temos a regionalização em blocos econômicos, que é a aula de hoje. Lembrando que existem dois tipos de bloco. Nós temos blocos regionais e temos blocos subregionais. Os blocos regionais normalmente são aqueles blocos que têm um alto PIB e normalmente são comandados por países do norte, ou seja, países desenvolvidos. E os blocos subregionais são aqueles blocos que são super importantes, perfeito? E, claro, tem um PIB menor em relação aos blocos regionais. E muitas vezes são controlados por países subdesenvolvidos. Como exemplo de bloco regional, você percebe a União Europeia, mas nós temos ainda a APEC, que é um bloco liderado pelo Japão, a UNSCAR, um bloco liderado exatamente pelos Estados Unidos. Já o bloco subregional, nós temos aí o Mercosul, assim como vários outros blocos. Uma outra regionalização, querido estudante, que você precisa lembrar é a divisão Norte-Sul. Não esqueça que os países do Norte são chamados países desenvolvidos e os países do Sul são chamados países subdesenvolvidos. Todos os países que estão acima dessa linha vermelha no mapa ao lado são considerados nações desenvolvidas, portanto, países ricos. E todos que estão abaixo são considerados nações subdesenvolvidas, portanto, países pobres. Mas, dando continuidade nesse contexto da ordem multipolar, nós vimos que uma das divisões que se destaca é a formação de blocos econômicos, que é o motivo da nossa aula de hoje. Não esqueça que os primeiros blocos a surgir aconteceram exatamente ainda no contexto da ordem bipolar, ainda na velha ordem também chamada de Guerra Fria. Entre eles você sabe que vai ter o surgimento do Benelux, que vai dar origem mais tarde ao então atual bloco conhecido como União Europeia, que é o bloco mais antigo, já que surgiu na época da ordem bipolar.
A ascensão de blocos econômicos aconteceu exatamente a partir da nova ordem, porque é justamente nessa ordem multipolar que o grande objetivo é buscar mercados, garantir a expansão das multinacionais e expandir o processo de globalização. É nesse contexto que o grande objetivo da formação dos blocos econômicos é garantir a internacionalização da economia, ou seja, garantir exatamente a globalização. Nesse contexto, os principais motivos formadores de blocos econômicos, primeiro, é a necessidade de disputar mercados e adquirir esses mercados, a necessidade de adotar o neoliberalismo para estimular a abertura econômica, a privatização e, claro, menor intervenção do Estado na economia e, claro, garantir, acima de tudo, a expansão do sistema capitalista. Diante disso, meu querido estudante, você precisa entender que os blocos econômicos eles têm exatamente muitos objetivos. Mas primeiro, para você entender, um bloco econômico ou blocos econômicos são acordos econômicos entre países que têm por objetivo ou reduzir ou finalizar os impostos entre si. Perfeito? Os principais objetivos de um bloco está diretamente relacionado aos fluxos, à modernidade, à ascensão da globalização e, claro, à política neoliberal. É nesse contexto que nós precisamos entender que os principais objetivos da formação de um bloco é justamente a busca por mercados, o comércio multilateral, ou seja, o comércio de um país com várias nações ao mesmo tempo e, claro, garantir a deseconomia de escala, como já falamos anteriormente, que é justamente expandir as empresas multinacionais. Além disso, querido estudante, você precisa lembrar que os blocos econômicos eles possuem fases, tipologias, perfeito? Não esqueça que nós temos os megablocos, também chamado de blocos supranacionais. Eles possuem normalmente alto PIB, entre eles você tem a PEC, liderado pelo Japão, a UNSCA liderado pelos Estados Unidos, a União Europeia liderada pela Alemanha. Mas não esqueça que os blocos subregionais são blocos que possuem baixo PIB comparados aos megablocos. Entre eles você tem diversos. Você tem a Comunidade dos Estados Independentes, a Comunidade Andina, a Cooperação de Desenvolvimento Sul-Africano, a Associação Bolivariana, o Mercado Comum Centro-Americano, a União Sul-Americana, a Comunidade do Caribe, o Mercado Comum do Sul, perfeito, e a União Africana. Repetindo, entre as principais diferenças entre o megabloco e um bloco subregional é que os megablocos eles são considerados e liderados por países desenvolvidos. E, claro, os blocos subregionais são liderados por países subdesenvolvidos. Percebendo a tipologia dos blocos, agora nós vamos para as fases dos blocos econômicos. Um bloco, ele garante 5 fases, perfeito? Ele começa paulatinamente, primeiro com a primeira fase, conhecida como Zona de Livre Comércio. Não esqueça que a Zona de Livre Comércio é um comércio interno do bloco, ou seja, entre os membros do bloco, entre os países que fazem parte daquele bloco. Então, é um comércio intrarregional. Neste sentido, estabelece a TIC, como você percebe no parênteses, que é a tarifa interna comum. Mas como se adota o neoliberalismo, é necessário garantir uma segunda fase conhecida como união aduaneira. Essa já representa o comércio interregional, já é o comércio dos países que fazem parte de um determinado bloco com outros países fora do bloco ou com outros blocos. Neste caso, se adota a TEC, a tarifa externa comum. Mas um bloco, além da livre circulação de mercadorias de forma interna e externa, ele também tem por objetivo garantir um mercado comum, que tem por objetivo principal, além do comércio intrarregional e interregional, garantir a livre circulação de capitais, pessoas e serviços, como é o caso, por exemplo, da União Europeia. Já a União Monetária, que é a quarta etapa, além das fases anteriores, você tem a implantação de uma moeda única. Lembrando que é o único bloco que até então chegou nessa fase, também a União Europeia, pois ela constitui hoje a zona do euro, cuja moeda principal, claro, é o euro. Não esqueça que a última fase do bloco é justamente a união política. Nela você tem as relações internacionais dos países do bloco, com outros países e, claro, um sistema de segurança para resguardar, acima de tudo, a integridade dos blocos econômicos. Perfeito? Nesse contexto, você precisa entender que, além dos blocos econômicos, você tem destaque para os organismos internacionais.
perfeito, são organismos que normalmente têm por objetivo controlar o espaço mundial e que muitas das vezes está por trás deles os Estados Unidos. O primeiro deles aconteceu em 1944, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, comumente conhecido como BIRD ou Banco Mundial. Ele tem por objetivo garantir o empréstimo e garantir assistência aos países com rendas médias, né, fazendo empréstimo a altos juros. Nós temos, no mesmo ano, em 1944, o Fundo Monetário Internacional, que tem por objetivo garantir, né, a regulamentação e o funcionamento do sistema financeiro mundial para evitar crises, como aconteceu na crise de 29. Nós temos em 1945 a Organização das Nações Unidas, que tem por objetivo garantir a paz e garantir a cooperação internacional em caso de conflitos ou situações regionais. Ok? Nós temos a Organização das Nações Unidas de Ciência e Cultura, conhecida como Unesco, perfeito? Nós temos objetivo garantir aí a paz pela educação, ciência, cultura e comunicação, ok? A Unesco, inclusive, é um organismo internacional que faz intensos investimentos em inúmeras localidades, perfeito? Uma dissidência, né, que nós temos aí da Unesco é a própria Unicef, né, que é um braço da Unesco, ok? E ela também incentiva políticas públicas, políticas que possam melhorar a ciência, a educação, a cultura e a comunicação no espaço mundial. Além desses organismos, nós temos a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que tem por objetivo garantir a estabilidade política e a segurança americana, claro, né, sempre resguardado pelos Estados Unidos. Em 1949, você teve a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que era garantir, o objetivo naquele momento era garantir a defesa mútua dos países capitalistas contra os socialistas, e hoje tem por função garantir a segurança militar do continente europeu contra algumas instabilidades, como conflitos, tráfico de drogas e terrorismo. Nós temos a AIDE, Agência Internacional de Desenvolvimento, também um organismo internacional sob influência dos Estados Unidos, que tem por objetivo apoiar o crescimento econômico e reduzir a pobreza através, claro, de empréstimos aos países pobres, mas altos juros, que acaba gerando uma dependência econômica. Nós temos, em 1960, a formação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é um organismo internacional antigo que tem hoje por objetivo administrar e controlar a produção e venda do petróleo. Inclusive, né, a OPEP é um dos organismos que mais incomoda os Estados Unidos porque 65% do petróleo mundial está sob seu poder exatamente nas áreas do Oriente Médio, o que contribui para que os Estados Unidos possam ver a OPEP, né, com uma ameaça a partir do momento que ela cresce cada vez mais no controle econômico e, claro, da exploração do petróleo. Encerrando a nossa aula, queridos estudantes, nós ainda temos em 1975, ao então formado G7, né, o grupo formado pelos 7 países mais ricos do mundo, entre eles Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, os quais discutem problemas mundiais. Perfeito? Temos em 1994 o antigo GATT, né, Acordo Geral de Taxas e Tarifas Comerciais, hoje chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio, que tem por objetivo fiscalizar e regulamentar o comércio mundial a fim de evitar crises econômicas como acontecera na crise de 29. Perfeito? Além disso, nós temos em 1999 a formação do G20, né, que é um grupo formado por 19 países e mais a União Europeia. O objetivo principal é superar crises, né, entre esses 19 membros, né, e mais a União Europeia. Entre eles está África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. E claro, então, a União Europeia. E eles têm um objetivo de se reunir, né, sempre para discutir de forma sustentável e flexível todas as situações do espaço mundial. E por último, nós temos exatamente em 2006 a formação do BRICS, que não é um bloco econômico, também é um organismo internacional, né, que é formado pelo Brasil, pela Rússia, pela China e pela África do Sul, os quais têm por objetivo garantir a autonomia política e econômica internacional, claro, a partir da defesa de interesses comuns entre eles. Então, eles trocam experiências entre si. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até um próximo encontro. Um forte abraço e tudo de bom para nós.